Olá! Você sabe o que é inferência? Esse será o nosso tema de hoje. Qual a relação entre compreensão, interpretação e inferência textual? Eu sou o professor Adriano Brites e este é o canal A Arte da Comunicação. Ok, eu vou deixar primeiro você ver bem a minha camiseta e concordar com ela, o que todo mundo sempre diz, para a gente poder seguir. A arte de se comunicar bem é composta por diversos elementos, habilidades, competências, de forma que tanto oral ou verbalmente possa haver uma comunicação fluida, sem que eu precise interromper cada raciocínio para explicar. Elucidar um termo ou outro é compreensível, mas o excesso de interrupção pode atrapalhar a boa comunicação. É cada vez mais comum a quantidade de pessoas com dificuldade de interpretar um texto. E eu digo pessoas de maneira geral mesmo, a sociedade. Tudo está cada vez mais se comprimindo em textos de 50 a 100 caracteres e se bobear produzidos por inteligência artificial, de modo que a habilidade de deixar a massa encefálica se oxigenar, pensar, está cada vez mais contida, tímida, quase caindo em desuso, obsoleta. Num primeiro momento, a proposta hoje é dominarmos o conceito de inferência. Você sabe o que é? Inferência é uma dedução feita com base em informações, ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Inferir é deduzir um resultado por lógica, com base na interpretação de outras informações. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão a partir de outras percepções ou da análise de um ou mais argumentos. Se uma dedução pode ser feita a partir de uma interpretação, necessariamente precisa haver compreensão. Sempre explico aos meus estudantes que essa neura de interpretar textos não pode ser satisfeita se, antes do processo de interpretação, não houver compreensão. É necessário primeiro compreensão textual para depois interpretar e finalmente inferir. Por exemplo, Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de internato. agora, E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. olha só, e também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Como é que eu posso pedir ao estudante que interprete esta estrofe se ele não compreende as palavras do verso? De forma que, primeiro é necessário a compreensão do texto, para depois a interpretação dele. Você sabe o que é a miúde? Eu peço para ele interpretar esse verso e também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Se ele não souber o que é a miúde, que é um adjetivo relacionado a frequentemente, constantemente, repetidamente, se ele não souber o que é porvir, que é um substantivo relacionado ao futuro, aquilo que ainda pode ocorrer, que ainda pode vir, se ele não souber o que significam essas palavras, ele não compreendeu o texto. Se ele não compreende, ele não pode interpretar. Então, só depois que houver a compreensão, haverá a interpretação. E depois da interpretação, eu chego à inferência, que é a capacidade de deduzir a partir da interpretação. Entendeu? Renato Russo
vocalista icônico da Legião Urbana, chegou a dizer em um dos seus shows que não cantaria mais a música Pais e Filhos, porque as pessoas não entendiam a letra. Cantavam o refrão quase como se fosse uma música romântica. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Lembra dessa? Mas basta você atentar para a primeira estrofe da canção para ver que a letra dialoga com um eu lírico suicida. Estátuas e cofres. O primeiro verso, a primeira estrofe já deixa claro. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. O que acontece? Dorme agora. No segundo verso, nem há como inferir porque a informação já está explícita. Vamos lembrar que inferência é implícito. Quando a formação está explícita, não precisa inferir, porque a informação já está lá, está certa. Ela se jogou da janela do 5º andar, ou seja, ela é uma pessoa suicida. Independente do resultado desta ação, dela ter se jogado da janela do 5º andar, a gente consegue perceber que quem se joga da janela do 5º andar é uma pessoa suicida. Aqui sim você pode interpretar adequadamente. Compreendeu e interpretou. Ele não está falando na letra uma suicida se jogou. Não. Aqui você consegue interpretar. Compreendeu, interpretou sem a necessidade de inferir. Porém, no próximo verso está a afirmação. Dorme agora. Aqui eu posso inferir que ele está utilizando uma linguagem metafórica ou um eufemismo para dizer que a consequência da ação do eu lírico teve êxito. Ou seja, que a pessoa suicida praticou um ato que ceifou a própria vida? Sim, posso inferir, eu posso deduzir, enfim, eu posso concluir. Aí está a inferência. E você pode fazer outras inferências desse trecho. Quando ele diz estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Eu posso inferir que essas paredes pintadas estavam pintadas de sangue? Eu posso inferir. Entretanto, é preciso enfatizar que a inferência não é uma certeza. Há pessoas que podem cair ou se jogar da janela do 5º andar e não morrer. Podem ficar sequeladas, podem ter caído na piscina, num colchão inflável e permanecer viva. A inferência é um processo de dedução que envolve a interpretação de informações disponíveis para se chegar a uma conclusão. A inferência pode ser correta ou incorreta, a depender das premissas das análises feitas. Exemplo: durante uma ventania intensa você vê as árvores se curvarem. Tá ventando, as árvores se curvam. Mas uma das árvores se inclina, se curva mais que as outras. Você pode inferir, essa árvore vai cair. Você tem dados para isso, é uma dedução correta. Mas não é uma garantia de que a árvore em questão realmente cairá. Há elementos suficientes para chegar a essa conclusão. Então você supõe que aquilo é uma probabilidade, que pode ou não se concretizar. Temos aí a inferência. Assim, você precisa, num primeiro momento, possuir o quê para chegar à inferência? Primeiro você precisa compreender, não é isso? Primeiro compreender, depois interpretar e depois inferir. Para compreender, você primeiro precisa possuir extensão vocabular.
você precisa conhecer as palavras, ampliar o seu universo relativo aos verbetes da nossa língua. Ou seja, um vocabulário rico, amplo, para compreender as palavras de um texto. Com domínio dos verbetes, você possui a compreensão do texto e agora você tem condições de interpretá-lo e, com base na interpretação, fazer deduções, chegar a conclusões, ou seja, inferir. No próximo vídeo, eu farei uma análise da música Epitáfio, do Titãs, por um aspecto semântico, sintático, estilístico, abordando figuras de linguagem também. Mas por hora, para que eu me certifique de que você entendeu o que é inferência, eu vou te deixar aqui uma lição de casa. E você deixará a sua resposta nos comentários, ok? Gente, não custa nada deixar a resposta no comentário. A resposta é só sim ou não. E se você quiser, você pode justificar. Mas, em princípio, coloca sim ou coloca não, de acordo com o que você encontrar. Você conhece a música Epitáfio, do Titãs? A primeira estrofe diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Com base no título e na letra da canção, é possível inferir que o eu lírico está morto? Sim ou não? Essa é a sua resposta. Sim, ele está morto? Não, não está morto. Se você quiser, justifique. Com base no título e na letra. Primeiro, você sabe o que é epitáfio? Você precisa compreender. Então, depois de compreender, você vai interpretar título e letra. E somente então inferir para responder a esta questão. O eu lírico está morto? Sim ou não? Aguardo a sua resposta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.